Oi, sexto ano, bem-vindos a mais uma vídeo. Agora, dando prosseguimento ao assunto de fração, a gente vai aprender a fazer adição e subtração de frações, tá? Mas antes de a gente conseguir fazer adição e subtração, a gente vai entender o que é comparar frações, o que são frações equivalentes, e a gente vai reduzir ao mesmo denominador. Então, vamos lá. Essa comparação de fração é bem importante para nós nesse momento, tá? Ó, aqui a gente tem uma pizza, onde a prof dividiu ela em duas partes. Lembra que a parte de baixo de uma fração, ela é sempre as partes que eu dividi, ó. Então, aqui a parte de baixo é 2, e a parte de cima da fração é as quantidades, no nosso caso, de pizza que ainda tem, tá? Então, aqui, ó, de duas partes que tá dividida essa pizza, uma parte ainda tem, a outra a gente comeu. Então, fica assim, ó. A fração que representa essa pizza é 1/2. Essa fração que representa essa outra pizza aqui, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, embaixo é 4. E quantas partes ainda tem? 1, 2. Então, em cima é 2. Essa fração é a fração 2/4. A outra fração que a gente tem aqui é uma fração onde a gente dividiu em 6 partes a pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem 1, 2, 3 partes da pizza ainda. Essa fração aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. E desses 8 pedaços, a gente ainda tem 4. Então, a fração é 4/8. Essa outra pizza, a gente dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em 10 pedaços. E a gente ainda tem 5. Todas essas frações, elas são frações que a gente chama de equivalentes, tá? Elas são frações diferentes, ó, todas elas são diferentes uma das outras, só que elas representam a mesma coisa. Ó, se você olhar essa parte da pizza aqui, ó, não importa em quantas vezes ela foi dividida, mas ela continua a mesma, você tá vendo? Eu tenho uma mesma pizza, que eu dividi só em pedaços, em quantidades de pedaços diferentes, mas eu sempre tenho metade dessa pizza. Então, são frações diferentes, uma diferente da outra, porém elas são equivalentes, elas valem a mesma coisa. Se você pegar R$1 e dividir por 2, você vai encontrar 50 centavos, 0,5. Se você pegar R$2 e dividir para 4 pessoas, você também vai encontrar 50 centavos, 0,5, tá? Se você ter R$3 para 6 pessoas, você também vai encontrar 0,5 ou 0,50 centavos. Tá? Então, assim, ó, essas divisões, elas vão ter sempre o mesmo valor em numeração com vírgula e elas vão ser equivalentes. A gente vai obter agora frações equivalentes como essas aqui, tá? Só que utilizando esses valores aqui. Então, primeiro eu posso obter frações equivalentes com multiplicação. Como eu faço isso, prof? Eu vou pegar um valor, um número, e eu vou multiplicar na parte de cima e na parte de baixo esse número. Assim, eu vou achar uma fração equivalente. Então, se por acaso, vamos pegar o valor 3. Vou multiplicar 3 em cima e vou multiplicar 3 embaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1/2 tem como fração equivalente 3/6. E se eu pegasse e multiplicasse por outro valor, por exemplo, ó, vou pegar o mesmo 1/2, mas vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 1/2, 3/2, 5 décimos, que são essas frações que já estão aqui, elas são equivalentes, elas são iguais, porque quando eu multiplico o mesmo valor em cima e embaixo, eu acho, então, frações equivalentes, tá? Ó, uma fração equivalente para 3/4, vou multiplicar por 5 agora, vamos ver. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, eu ter 3/4 de alguma coisa, ou eu ter 15/20 de alguma coisa, é a mesma coisa, tá? Eu posso multiplicar por qual número eu encontrar, eu sempre vou achar uma fração equivalente. Se você pegar aquela calculadora que vocês ganharam lá da escola, e pegar 1 dividido por 2, vai dar um valor com vírgula, que é o 0,5, que é o mesmo que essa vai dar, que é o mesmo que vai dar aqui. Se você pegar 3 dividido por 4, vai dar um valor com vírgula, que é a mesma coisa que você pegar 15 e dividir por 20, tá? São frações equivalentes. São números diferentes, mas que
no fundo tem o mesmo significado, tá? E deixa eu ver uma outra fração equivalente por 2, dessa fração aqui, ó, 5 sétimos. 5 vezes 2, opa, por 2. 5 vezes 2, 10, 7 vezes 2, 14. Uma outra fração equivalente de 5 sétimos é 10 14avos, tá? Então, assim, são maneiras de eu encontrar com multiplicação. Então, é o mesmo número que eu multiplico em cima e embaixo, ok? E com divisão eu também consigo, prof? Sim, se a minha fração tiver um número onde eu consigo dividir ele em cima e embaixo. Dá pra fazer uma fração equivalente com divisão. Então, ó, 5 10, eu consigo, por exemplo, dividir os 2 por 5, ó. Eu consigo dividir 5 por 5, que dá 1, e eu consigo dividir 10 por 5, que dá 2. Então, 5 décimos é equivalente a 1 meio. Aí eu usei a divisão para achar um equivalente. Olha os 5 décimos aqui, ó. Eu tinha o meio, multipliquei para achar os 5 décimos. Se eu tiver os 5 décimos, eu dividi e encontro o meio, tá? Elas são equivalentes. Ó, 3 nonos. Que número que eu posso dividir em cima e embaixo que seja o mesmo número para poder achar uma fração equivalente? O 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, 3 nonos é equivalente a 1 terço. Que número eu posso dividir 2 e 4? O 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Aqui, ó, tem dois números que eu... Não, tem um número que eu posso usar. O 5 e o 15. Divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. 5 quinzeavos é a mesma coisa que 1 terço. Então, aqui achei frações equivalentes usando multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Reduzindo duas frações ao mesmo denominador. Para a gente poder somar e subtrair as frações, a gente precisa ter o mesmo denominador. Vamos dar uma relembradinha, ó. Aqui em cima é numerador, e embaixo da fração é denominador, tá? Eu preciso ter o mesmo denominador, e embaixo elas precisam ser iguais. Então, primeiro eu vou transformar elas em iguais embaixo, para depois a gente, na outra parte, fazer a soma e a subtração, tá? Então, olha só, eu tenho que deixar a parte de baixo das duas iguais. E como que eu posso fazer isso, tá? Eu faço isso usando multiplicação e divisão. É assim que eu faço. Então, olha só, é uma coisinha bem fácil de fazer, tá? Ó, eu posso pegar, tá vendo esse valor aqui de baixo? Ele vai sempre funcionar para isso que eu quero. Esse valor aqui de baixo, a prof vai usar ele multiplicando aqui, ó, em cima e embaixo. Por esse valor, porque daí eu vou encontrar uma coisa igual. Ó, observa só. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu peguei esse 3 e multipliquei em cima e embaixo da minha fração. Se eu pegar esse 2 que tá aqui, ó, e multiplicar em cima e embaixo na minha outra fração, olha o que acontece. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Eu reduzi as minhas frações, tá? No mesmo denominador. Olha só. Essa fração aqui é equivalente a essa. Essa fração aqui é equivalente a essa. E agora, as duas têm o mesmo denominador. A gente pode usar tanto a divisão como a multiplicação para fazer isso. Vou fazer outros exemplos, ó. Eu quero tornar essas duas equivalentes, ter a mesma parte... Desculpa, equivalente não. Eu quero reduzir elas ao mesmo denominador. A parte de baixo tem que ser igual. Vou pegar o 5 e vou multiplicar aqui. Vou pegar o 2 e vou multiplicar aqui. Olha que vai dar certo. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. E a outra? 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Ó, mesmo denominador. São frações equivalentes, é a mesma fração escrita de maneira diferente, é a mesma fração escrita de maneira diferente, porém, agora elas têm denominador iguais. Olha, essa daqui dá pra fazer o mesmo esquema, ó, dá pra vir com o 2 e multiplicar aqui, vir pro 4 e multiplicar aqui. Mas dá pra fazer uma coisa mais fácil nessa, ó.
Se eu multiplicar o 2 em cima e embaixo, olha aqui. 6, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Eu nem preciso mexer na outra, ó. Porque a outra já tá no 4, tá vendo? Mas eu posso pegar o 4 multiplicar aqui, o 2 multiplicar aqui. Elas vão dar valores diferentes, mas elas vão ter o mesmo significado, vai servir pra gente. Então, se eu quisesse fazer, vou até copiar aqui, ó. 3/2 e 3/4, copiar a mesma conta. Se eu quisesse fazer do mesmo jeito, tá? Pegar esse 4, multiplicar aqui, pegar esse 2 e multiplicar aqui. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Ó, essa aqui é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Elas são o mesmo valor, só que escrito de maneira diferente. Isso aqui tá certo e isso aqui também tá certo. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Essa daqui, 4 e 9. Também, ó, eu não consigo pegar um número e arrumar só uma. Então, eu vou pegar o 9 e vou multiplicar aqui. Vou pegar o 4 e vou multiplicar aqui. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 4, 36. Ó, eu fiz as duas frações ficarem com o mesmo denominador, as partes de baixo iguais. Por que a gente vai fazer isso, prof? Porque pra gente somar ou subtrair frações, elas têm que estar com o mesmo denominador. Aí eu posso somar ou subtrair. Se elas estiverem com as partes de baixo iguais, eu faço. Se elas estiverem com as partes de baixo diferentes, primeiro eu preciso arrumar e daí depois eu posso fazer minha soma e subtração. Ó, mesmo denominador, ó, esse é o caso. Soma-se ou subtrai-se os numeradores, ou seja, a parte de cima eu vou somar ou subtrair, dependendo do que tiver aqui. E a parte de baixo eu vou deixar igual, eu não somo embaixo, tá, gente? Eu deixo igual. Então, olha só, 1 mais 3 é 4. E a parte de baixo continua 2. Eu não mudo embaixo, porque embaixo é o quantas partes ela foi dividida. E isso não vai mudar, então não posso mexer embaixo, só em cima, tá? Ó, 5 mais 1, 6. E mantenho a parte de baixo. 2 mais 2, 4. E mantenho a parte de baixo. Só para você entender por que a prof mantém a parte de baixo, ó. Aqui eu tenho o número... Aqui eu tenho uma coisa que eu dividi em 5 partes, eu quero só 2. Ó, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que tá igual, o mesmo tamanho, ó. Aqui eu tenho 2 partes, ó, 1, 2, mais aqui eu tenho 2 partes, 1, 2. Isso é igual a uma coisa que é dividida em 5 partes, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu não posso mudar a parte de baixo, porque ela me fala em quantas divisões tá sendo dividido aquela minha coisa. Então, embaixo a gente nunca muda, a gente só efetua a soma ou subtração em cima. Aqui, ó, 9 menos 3, tá vendo que aqui tem o menos? 9 menos 3, 6. E aqui a gente tem em 10 partes. O mesmo caso, tá? Se a prof tivesse alguma coisa aqui, ó, dividindo em 10 partes. 1, 2, 5. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. A prof tinha 9 pintado. Mas aí a prof vai tirar 3 dessas que pintou. Vou tirar essa, vou tirar essa, vou tirar essa. Tá vendo? Vai sobrar quantas pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que a gente não muda o denominador, a parte de baixo, e só faz a parte de cima, tá? Agora, e prof, quando eles já são diferentes, a gente vai usar as duas regrinhas. Observa como a prof vai fazer, tá bom? Ó, a prof vai pegar esse 3 e vai multiplicar aqui, esse 2 vai multiplicar aqui, para elas poderem ficar igual embaixo, e daí, então, eu poder fazer a soma e subtração, tá? Então, vezes 3 e vezes 2. Então, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Ó, que tem um mais, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Agora que elas estão iguais, a gente vai fazer 3 mais 2, 5.
e embaixo a gente mantém. É só assim, ó, pra eu fazer de novo, ó. Agora eu tenho um 8 e um 2, ó. Eu posso fazer aqui da multiplicação dos dois lados, mas se eu pegar esse lado aqui e multiplicar por 4, só esse lado, eu já encontro o que eu quero, ó. Vou manter essa fração igual, olha pra prof. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Tá vendo que só multiplicando só essa eu já encontrei igual aqui, ó? 2 mais 4, 6. E embaixo, mantém o 8. Ou eu posso até fazer do outro jeitinho. Vou fazer aqui com vocês do outro jeitinho, tá bom? Os dois estão certos, tá, gente? Vão dar valores diferentes, os números diferentes, mas os valores, no fundo, são iguais. Ó, esse 2 vai vir e vai multiplicar aqui. Esse 8 vai vir e vai multiplicar aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 4 mais 8 dá 12. 16. Eu ter 6 partes de 8 é a mesma coisa que eu ter 12 partes de 16, tá? As duas estão certas. Elas são equivalentes. É o mesmo valor se eu fizer a divisãozinha pela calculadora. Esse aqui, ó. Ó, observa que eu posso só multiplicar esse lado aqui, ó, por 2. Que eu já vou encontrar o meu 6 ali, ó. 5 meios, observa que agora é menos. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 5 menos 2, 3. E mantém o 6 aqui embaixo, tá? E a última, aqui, ó, 10 e 4. Eu não consigo encontrar um número. Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 8. Se eu multiplicar por 3, vai dar 12. Então, eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que vir aqui, multiplicar esse número aqui e esse número aqui. Vai dar certo. 9 vezes 4, 36. 10 vezes 4, 40. Opa, que é menos, ó. 1 vezes 10, 10. 4 vezes 10, 40. 36 menos 10 dá 26. 40 embaixo. E é assim que a gente faz soma e subtração de fração. Acha as frações equivalentes, tá? Deixando no mesmo denominador, que vai dar certinho. Na última vídeo, o prof deixou uma questão para vocês fazerem, que era essa daqui. Eduarda fez em um dia 4 tarefas do Google Classroom. Estas correspondem a 2/6 das atividades que necessita fazer. Quantas atividades ela tem ao todo e quantas atividades ainda falta fazer? 2/6 significa que ela dividiu em 6 partes as atividades dela. Então, aqui eu tenho 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela fez 2 partes de 6. Então, ela fez isso aqui e ela fez isso aqui. Ó, Eduarda fez em um dia 4 tarefas. E essas correspondem a 2/6. Então, as 4 tarefas, ó, essas duas partezinhas são 4 tarefas. Então, eu tenho esse 4 para dividir em 2 partes, ó. É a mesma coisa que eu tiver 4 dividido por 2, que dá 2, ó. Se aqui tem 2 tarefas, aqui tem 2 tarefas, e ela fez essas 2 partes aqui, ela fez 4 tarefas. Isso significa que cada parte do meu desenho aqui, da minha fração, tem 2. Então, aqui tem 2 tarefas, 2 tarefas, aqui tem 2 tarefas, 2 tarefas, 2 tarefas, 2 tarefas. Tá? Então, ó, quantas atividades ela tem ao todo? Ela tem 2, 4, 6, 8, 16... Desculpa, gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tarefas. Então, ela tem ao todo 12 tarefas, feitas ou não feitas. E quantas atividades ainda falta fazer? Ó, essas ela já fez. E o que falta fazer são essas aqui. Falta fazer. Então, falta fazer 2, 4, 6, 8 tarefas.
Então, ela fez 4, falta fazer 8, então 4 mais 8, 12, que são todas as tarefas que ela tem. Então, nem é tão difícil essa questão aqui. Se você faz o desenho, fica fácil, tá? Então, sempre faça o desenho, dê uma pensadinha pra conseguir fazer. Tá bom, gente? Um abraço. Eu vou abrir um lugarzinho ali pra vocês botarem as fotos de como foi essa receitinha que vocês fizeram, tá bom? Então tá. Tchau, tchau. Um abraço.